Fala aí, molecada, mais um pós-jogo aqui no canal e agora acabou, hein? Acabou os tais mata-matas, os playoffs antes das oitavas de final da Liga dos Campeões. Quem chegou, chegou, quem não chegou, não chega mais. E nessa nova versão da Champions tivemos grandes duelos já em janeiro, né? Antecipando a emoção de um mata-mata, o que eu acho um grande acerto, uma grande escolha da UEFA, né? E tivemos, obviamente, na noite desta quarta-feira, aquele jogo que todo mundo estava de olho, todo mundo estava dando pitaco, todo mundo queria ver, todo mundo queria entender. Muito por conta de ser já um clássico da era moderna da Liga dos Campeões, mas também no público brasileiro para ver Vinícius Júnior, para ver Rodrigo, para ver Mbappé, para ver Real Madrid, para ver Bellingham, para ver Ancelotti, enfim, para ver se esse time evolui e vira de vez o Real Madrid que todos temem na temporada, especialmente nessa competição que parece ser desenhada para o Real Madrid. Mas para ver também se o Manchester City de Pep Guardiola conseguiria de alguma forma dar luta dentro do Santiago Bernabéu depois da derrota por 3-2 em Manchester. E o que a gente viu, na realidade, era algo que a gente já tinha falado antes mesmo do primeiro duelo. Depois do jogo contra o Arsenal, tem o melhor futebol do mundo, que a gente faz uma análise e começamos a entrar naquilo que seriam os jogos contra o Real Madrid do Manchester City. E eu já falava, até postei agora no Instagram, que se o Manchester City não mudasse a postura e a forma de jogar e a forma de entender como equipe, talvez sendo até muito mais reativo do que propriamente tentar encontrar o guardiolismo, que não é um formato desgastado, mas que nessa temporada foi por água abaixo, junto com a coletividade, com a individualidade, enfim, da equipe, que iria sofrer e que poderia sofrer duas pancadas. Os resultados 3-2 e 3-1 são muito, muito melhores para o Manchester City do que propriamente a bola que o City jogou. No primeiro jogo, a coisa ainda se estendeu, né? Porque o Real Madrid só consegue a virada nos últimos momentos, mas a sensação que a gente teve durante o jogo todo é que o Real Madrid jogou muito mais que o Manchester City. E nesse jogo, o Manchester City escapou de tomar uma goleada no Santiago Bernabéu. Escapou de tomar a vingança daquele 4-0 recente que levou o City à final da Liga dos Campeões e depois bateu o campeão. Porque foi um domínio absoluto. Parecia que o Real Madrid estava jogando com um time que estava brigando para cair, para não cair dentro do Campeonato Espanhol. Assim, o Real Madrid passeou, dominou, com uma tranquilidade de quem via do outro lado uma equipe sem cara, sem corpo, sem alma, sem físico, né? Porque não tá conseguindo competir, tem muita gente no departamento médico, mas nem essa é desculpa, assim. Não tem cara de Guardiola, não compete como a gente se acostumou a ver o Manchester City nos últimos tempos. E o 3-1 é um resultado mentiroso, mais uma vez. Foi bom, tá? Eu tenho a impressão que em determinados momentos do jogo, o Manchester City só queria uma coisa: pegar o avião e voltar para a Inglaterra. O Manchester City foi vulgarizado por esse Real Madrid. E olha que o Real Madrid ainda não é uma equipe redondinha, né? Tanto que eu acho que a gente não pode cometer o erro de já analisar esse Real Madrid como uma força máxima dessa Liga dos Campeões, porque vulgarizou o Manchester City. Porque teve vários times que vulgarizaram o City durante a caminhada na Champions e na temporada até aqui. E aí eu vou citar o Sporting, que eu vi de perto, que enfiou 4-1 nesse Manchester City. Porém, a gente vê uma evolução do Real Madrid em alguns aspectos. Eu vou analisar aqui propriamente isso, mas vê um fim de linha, né? Um fim de festa, um fim de feira para o Manchester City deprimente. Toda hora a câmera focava no Guardiola assim e o desespero, né? A tristeza, a incapacidade do Guardiola de fazer qualquer coisa dava um tom de ironia a tudo que é o Manchester City, a todo o poder financeiro que tem, a tudo que foi nos últimos tempos sob o comando do Guardiola. Inclusive, eu acho que se não fosse o Guardiola, se não fosse o histórico recente do City, se não fosse a mudança de patamar do clube por conta do Guardiola,
que depois do que aconteceu, o que está acontecendo nessa temporada, que ele seria questionado em qualquer outro lugar, em qualquer outro contexto. Mas é o Guardiola, é o City. E o legado e o respeito dos últimos anos o protegem, porque realmente o que o City está entregando hoje é vexatório. É vexatório. A nível individual, é o que me chama mais atenção, tá? Porque coletivamente já deu para ver que o time tá perdido. Hoje tentou fazer uma coisa diferente do que fez no primeiro jogo, entrou com dois atacantes, né? Um 4-3-1-2, basicamente com Bernardo Silva, o Nico ali no meio tentando fechar, o Gundogan um pouquinho mais à frente, Savinho e o Marmouche muitas vezes sendo o homem de referência, porque o Haaland não pôde jogar, foi poupado. Tentou fazer alguma coisa diferente com o Kurzanov na lateral direita, o que eu acho que até foi bem, porque, enfim, o Rico Luiz não tem condição nenhuma de defender o Vini, mas era um time que, coletivamente, a gente já via que não iria render. Agora, individualmente é que me espanta. Jogadores que outrora eram considerados os melhores do mundo na posição, hoje estão entregando como jogadores comuns ou até ruins. O lance do primeiro gol, e eu vou dar todo o mérito ao lançamento do Asensio, obviamente, ao domínio do Mbappé, a visão do Mbappé, né? Porque ele olha para a bola e ao mesmo tempo ele gira a cabeça para ver a posição do Ederson, e por isso que ele tem a capacidade de dar de cobertura e é um golaço. Aliás, foram 3 gols do Mbappé, a gente já vai entrar por aí para falar do Kylian, mas a falha do Rúben Dias aos 3 minutos de jogo, que quebra qualquer planejamento que o Manchester City teria, é impressionante. Perdidaço, sem tempo de bola. O Rúben Dias estava no século passado, não tinha tempo nenhum de bola. Ele não sabe onde está o Mbappé, ele não sabe onde a bola vai cair, ele dá o bote no ar errado. Pô, não condiz com o zagueiro que o Rúben Dias é, que inclusive já foi seleção dos melhores do mundo na temporada. Não dá, pô. Não dá para defender assim. O Gvardiol faz um jogo muito, muito abaixo. O Bernardo não é sombra do jogador que já foi. Eu acho que também o posicionamento do Bernardo é um posicionamento estranho, estranho para mim. O Savinho fica perdidaço ali na marcação. O Marmouche não é o jogador de referência. Correu, correu, correu. O Nico não fez um bom jogo. Apesar do gol, né? O gol do Nico, ele não fez um bom jogo. Foi neutralizado ali no meio-campo. Eu tinha a impressão de que toda vez que o Manchester City conseguia roubar a bola, ele dava um passo para trás e não para frente. Por conta de medo, por conta de insegurança, por achar que se fosse para frente iria dar mais espaço atrás. E aí o negócio era conter danos. Então, assim, tô analisando o City primeiro porque é uma despedida feia, assim, é uma despedida melancólica da Liga dos Campeões. Volto a referir, eu acho que o City, olhando para tudo que aconteceu, era melhor nem ter se classificado. Porque teve que fazer 2 jogos a mais num nível muito alto, perdeu o jogador por lesão, o Stone saiu machucado, enfim. Desgastou, minutos nas pernas. Pra quê? Pra quê? Complexo, né? Pra chegar nesse ponto de não melhor nem ter se classificado é complexo. E aí olhando pro Real Madrid, né? Porque eu acho justo a gente dizer que o Real Madrid está em evolução na temporada. Hoje era uma noite em que o Real Madrid precisava ter o seu protagonismo dentro de casa e responder à provocação que teve no Etihad e responder o 4-0 recente. Hoje era um dia para o Real Madrid ir à forra, especialmente por Kylian Mbappé, que ainda não tinha uma noite europeia para chamar de sua e agora tem. É um hat-trick muito bonito. Ele é o melhor jogador em campo, é o principal dono das ações. O Real Madrid tem outros protagonistas, mas ele hoje pegou o jogo, resolveu com 3 belíssimos gols. O primeiro gol já relatei, o segundo gol é um golaço, porque a jogada é muito bem construída. E o gol vai muito também na conta do Rodrigo, né? Porque o Rodrigo começa a jogada, a bola passa pelo Bellingham, passa pelo Vini, volta a zaga do Manchester City catando cavaco,
vai no Rodrigo, vai no Mbappé, ele corta o Gvardiol, que passa como um foguete, assim, e ele finaliza com maestria e faz o 2-0. Para mim é o gol mais bonito. O terceiro gol do Mbappé mostra também a incapacidade do Manchester City de competir. Porque o Foden chega na bola como se... Não é o Mbappé que pegou numa zona de perigo. Vamos ver o que ele vai fazer. Pedalada para cá, pedalada para lá, jogou no cantinho do Ederson, golaço. 3-0 com nota artística de Kylian Mbappé. Precisava, né, de uma noite dessa, né? Saiu aplaudido do estádio. Já é o artilheiro da Liga dos Campeões junto com o Guirassy com 10 gols. E chegou, né? Finalmente o Mbappé chegou, tá adaptado. Como eu disse, não é um jogo para a gente balizar os defeitos defensivos do Real Madrid para a temporada, mas é um jogo também para a gente olhar algumas coisas muito positivas. Falei do Mbappé, mas tem que falar do Valverde. O Valverde, cara, é aquele jogador que todo treinador gostaria de ter. Ele joga em qualquer posição com uma classe, com uma vontade, com uma determinação. Tem aquele quê de uruguaio, mas tem também um toque especial de qualidade que, enfim, jogou na direita hoje, voou. O Asensio é dessa turbulência toda de lesões, de problemas, de parte física, a grande notícia para o Ancelotti, porque ficou difícil, né, para o Carleto não escalar o Asensio. Hoje, para mim, a dupla titular de zaga do Real Madrid é essa aí, Rüdiger, que voltou, e o Asensio. O Tchouaméni, no meio, é um jogador muito mais competente. Enfim. E o Real Madrid, com o Rodrigo acertando 100% dos passes, como jogou o Rodrigo hoje, hein? Se classifica dessa forma. O Vini foi bem. Não achei o Vini mal, mas não se criou tanto quanto foi o primeiro jogo e não foi o principal destaque. Acho que o Rodrigo teve melhor que ele, o Valverde, o Asensio, o próprio Mbappé. Enfim, partida bonita pro torcedor merengue e o Real Madrid chegou, né? Deixou chegar, chegou. Vem de uma vitória que vai dar moral para o próximo duelo. Eu tô aqui com... Eu tava vendo o PSV, né? Ainda não acabou, mas tá 3-1 e eu vou fazer o exercício aqui junto com vocês, como se o PSV tivesse se classificado. Não é surpresa o PSV se classificar, tá? Tá na prorrogação o jogo, mas é uma equipe muito forte em Eindhoven. O Peter Bosz é um treinador muito bom. Montou já uma equipe que chegou nas oitavas de final e chateou a vida do Borussia Dortmund na temporada passada e agora vai eliminando a Juventus. Pode ser que o vídeo fique um pouco ruim quando a Juventus virar ou, enfim, levar o jogo para os pênaltis e ganhar, mas acho que não, acho que o PSV vai passar. Se não passar, esquece que eu falei. Esquece nada. Ó, mas eu tô aqui com os possíveis confrontos, né, pra gente fazer alguma análise aqui. O Paris Saint-Germain venceu de 7-0 o Brest. Eu falei que era 5-1 no melhor futebol do mundo e na bola de cristal e me arrependi. Achei que tinha sido ousado, mas fui contido perante ao que aconteceu. 7 gols de 7 jogadores diferentes. Bonito, né, o Paris Saint-Germain, especialmente porque a gente tende a olhar para o Paris Saint-Germain no time mais coletivo, e realmente é, mas tem individualidades que estão muito bem. Vitinha, João Neves, Désiré Doué caiu como uma luva, o Dembélé cresceu na temporada em 2025, faz um ano, início de ano espetacular, enfim. Barcolá, entra Gonçalo Ramos, faz gol, mas o Brest é um adversário também difícil de balizar, mas mesmo assim acho que é uma evolução interessante e vai dar um ar muito especial para o confronto que virá pela frente. O PSG pode pegar ou Liverpool ou Barcelona. Imaginem um Barcelona-Paris Saint-Germain no sorteio de sexta-feira. Um reencontro bonito, né? Clube Bruges pode pegar ou Lille ou Aston Villa. Ficou bom para todo mundo aí. E teremos uma surpresa, ou uma ou duas, né? Porque também esses confrontos do Borussia Dortmund pode pegar ou Aston Villa ou Lille. Então teremos um desses times, desses 4 times, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Lembrando que ainda a gente não tem caminhos definidos, vamos conhecer na sexta-feira.
O Real Madrid pode pegar Atlético de Madrid ou Leverkusen. Estou torcendo muito para clássicos. Me julguem. Nestas oitavas de final da Liga dos Campeões. Então eu gostaria muito de um Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, que pode pegar ou Atlético ou Leverkusen, mas pegando o Leverkusen. Então Real, Atlético, Leverkusen e Bayern. Seria, ó... Vamos ver o que acontece. O PSV pode pegar Arsenal ou Inter de Milão. O Feyenoord, Inter de Milão ou Arsenal. Portanto, tanto para Arsenal quanto para Inter de Milão vão pegar equipes holandesas. Teoricamente, se deram bem. Fica na teoria. O Bayern eu já falei, o Borussia eu já falei. E o Benfica fecha essa nossa lista, podendo pegar ou o Barcelona ou o Liverpool. Como eu tô torcendo para um Paris Saint-Germain-Barcelona, o Benfica-Liverpool também não era nada mal, hein? Nada mal. Cara, ficou assim, independentemente do sorteio, a gente vai ter grandes jogos nas oitavas de final. E o sorteio rola sexta e vai ter vídeo aqui no canal pós-sorteio pra gente trocar uma ideia sobre o que aconteceu. Um beijo pra vocês. Tá! E vai ter vídeo do Corinthians ainda depois, mais tarde. Se eu aguentar que eu tô com sono, manhaca. Tchau pra vocês.